Sejam muito bem-vindos. Hoje a minha conversa está mais do que especial. Tenho um convidado aqui muito top, que é o Pedro Rodrigues. O Pedro Rodrigues, ele é manager, um dos managers e um dos líderes da Shogun de Portugal e da Europa também. E ele veio desmistificar um pouco dessa história do marketing de rede, né, que muita gente chama de multinível. E seja muito bem-vindo, Pedro. Estou muito feliz de você ter aceito esse convite. Muito obrigado pelo teu convite, Paula. Muito obrigado. Obrigada. Bom, eu acho que a gente pode começar o Claro nosso que sim. bate-papo você contando como que você veio parar aqui, como um pouquinho da sua trajetória, enfim, como que surgiu o marketing de rede na sua vida? Ora, Paula, isto aqui há uns anos atrás, eu trabalhava na canalização, pronto, na minha terra disse pestelaria, era pronto, canalização, ar-condicionado, eletricidade, e um dia uma amiga minha veio ao meu escritório para me propor uma solução de comunicação para a minha empresa, em que já esta solução da comunicação já era um sistema de afiliação que veio muito ao encontro do network marketing, marketing da rede. Ora, gostei tanto daquilo que no início, claro, comecei a utilizar este sistema para desenvolver a minha empresa, que tinha na altura, mas depois cheguei a um ponto, eu tinha um sócio também, cheguei a um ponto que deixei como meu sócio e dediquei-me a isto porque eu adorei muito, eu adoro o relacionamento com as pessoas, adoro criar novos contactos, embora sou uma pessoa muito introvertida, mas gosto de pessoas e o network marketing precisamente é isto. É isto. E outra vantagem, o que é que precisamente network marketing é para toda a gente. Uhum. Não é preciso, vamos dizer, ter grandes habilidades logo desde o início para poder iniciar, vamos dizer, esta aventura. Isso é uma coisa interessante, porque a maior parte das pessoas, quando se fala em network marketing ou marketing de rede, que é a mesma coisa, falam: Ah, mas eu não sei vender, eu preciso ser um bom vendedor para poder fazer isso. E, na verdade, quais são essas habilidades que a pessoa precisa ter para poder ter sucesso nesse negócio? Para, Paula, todos nós somos vendedores Isso. e já começa já desde a criança. Os bebés, quando choram, pedem alguma coisa, o que é que eles estão a fazer? De certa forma é venda, estão a pedir alguma coisa. E repara, network marketing, na realidade, o que é? É partilha, é relacionamento. Nós não precisamos de ter, vamos dizer, grandes habilidades em venda. Porquê? Porque todos nós a recomendamos. Imaginamos, vais comer a um restaurante. Adoraste o restaurante, adoraste o serviço, adoraste a comida. O que é que vais fazer a seguir? Um dia, se tu passas em frente ao restaurante, por exemplo, com uma amiga ou com um amigo, tu vais, olha, comer neste restaurante é top. O que é que tu fizeste nesse momento? Tu vendeste o restaurante. Imagina que, por exemplo, tu tens um problema de uma torneira na tua casa, por exemplo, que rebenta. O que é que vais fazer? Vais telefonar para um encanador, para um canalizador. Então, imagina que o canalizador te diz: Senhora Paula, eu passo na sua casa amanhã às 4 horas da tarde. E no dia a seguir, às 4 horas da tarde, ele está lá, repara o teu problema e faz-te um preço, vamos dizer, super interessante, agradável. Foi super profissional, chegou a horas, fez-te um bom preço, reparou o problema. O que é que vais fazer a seguir? Amanhã, se alguém te pergunta: tu conheces um canalizador? Tu vais recomendar esta pessoa. É O que é verdade. que tu fizeste? Vendeste o serviço a esta pessoa. É. Agora repara, quando nós fazemos isto no nosso cotidiano, porque todos nós fazemos isto. Um cabeleireiro, foste um cabeleireiro, ou foste por exemplo, um manicure, por exemplo, tu vais recomendar o serviço. E Vais a um muito. salão de estética, vais recomendar o serviço. Tu Uhum. estás a vender o serviço. É isso. Agora repara, no network marketing, precisamente, é este processo, são estas ações que tu vai fazer ganhar dinheiro. Aham. Porque por outro lado, o que é que tu tens? Repara, a maioria das empresas vão fazer publicidade, vão investir muito dinheiro em publicidade para divulgar os seus produtos ou os seus serviços ou divulgar a sua marca. E repare, eles investem muito dinheiro e sem dúvida que funciona. Mesmo até agora, por exemplo, publicidade que passa na televisão ou publicidade que passa na rádio. Agora vemos muito publicidade, por exemplo, também na internet, que seja Facebook, que seja Instagram. Já te aconteceu, por exemplo, certamente de ouvir uma música no YouTube, corta a música e passa uma publicidade. Sim. Pronto, isto são as empresas que investem milhões para divulgar os seus serviços ou os seus produtos ou até mesmo a sua marca. O marketing da rede, o que é que eles fazem? As empresas perceberam que o melhor canal de vendas e o melhor canal de comunicação é precisamente a recomendação. É. O É. boca a boca. É. Porque um cliente satisfeito é aquele que recomenda. E network marketing é precisamente isto. Eu vou consumir uns produtos, nós, por exemplo, na nossa empresa, nós dizemos be the brand, que é se a marca. Uhum. Consome para ti. Gostas do produto? Partilha. Perfeito. E é isto, na realidade. Então, não precisamos de grandes skills, não precisamos de vamos dizer, de grandes competências
para poder fazer isto. Perfeito. E essa questão do preconceito que existe com Uhum. relação, porque tem gente que fala assim, não, mas isso é um esquema de pirâmide, ou então, quais são os mitos mais voltados aí para o marketing de rede que você Sim, percebe? nós ouvimos muito o esquema da pirâmide e que não é legal e que, pronto, ouvimos muita coisa sobre isso, sem dúvida alguma. Repara, todas as empresas, todas, sem exceção, todas elas têm formato de pirâmide. Todas elas. Agora, o que é que acontece? As pessoas associaram a pirâmide a algo negativo ou a algo ilegal. Porque, repara, mesmo se nós formos a ver a política, por exemplo, tens o presidente, tens depois, por exemplo, o primeiro-ministro, e depois tens vários ministros, por exemplo, ministro da Educação, ministro da Saúde e a ministra da Agricultura, tens vários ministros, depois tens os deputados e tens o povo. O que é isto? Uhum. Pirâmide. Repara, por exemplo, uma empresa, tens o patrão, tens os diretores, por exemplo, tens o diretor, depois tens os chefes, chefes de equipa e tens a equipa. Mais uma vez, pirâmide. Agora, o que é que acontece? As pessoas associaram a pirâmide a algo negativo. Sem dúvida alguma que no network marketing, no esquema de pirâmide, porque todos eles são esquema de pirâmides, tu tens legais e tens ilegais. Uhum. E depois também tens esquemas. Por exemplo, todos aqueles marketing da rede, por exemplo, que tu investes, não há produto à venda, acaba por ser um jogo. Então, a única entidade, por exemplo, aqui em Portugal, que é a Santa Casa da Misericórdia, é a única entidade que pode, por exemplo, fazer jogo. Por exemplo, se nós vimos o Totoloto ou é o Aham, Milhões, o quem é que o faz? Euromilhões. Aham, Santa aham. Casa da Misericórdia. E depois outras lotarias e por aí fora, bem tudo daí. Ou grande parte vem daí. Ora, várias empresas utilizam este sistema para ganhar dinheiro. Então, é ilegal. Hum. Porque não tem Então, essas, o, essas, o que essas difere é credibilidades. isso. Todos são pirâmides, as empresas são pirâmides. Se Exatamente. a gente parar para pensar bem, realmente faz todo sentido isso que você está a dizer. Mas o que difere o legal do ilegal tem a ver com o produto. Tem a ver com isto já, se a empresa é habilitada para fazer jogo ou não. Mais com a legislação, Exatamente, tá? exatamente. Depois tem o outro ponto. Tem o outro ponto que já, não, já sai fora de se é legal ou não, mas não quer dizer que seja correto. Ou não quer Uhum, dizer que seja viável. uhum. Então o que eu quero dizer? Por exemplo, imaginamos, o que nós temos que ver é o que a empresa propõe. O que é que ela vende? Porque repara, independentemente de network marketing ou não, tu tens empresas que são muito viáveis, empresas que podem ir para a frente e outras que não são tão viáveis. Porque repara, imaginamos, por exemplo, uma empresa que vende um produto. E este produto, os clientes vão comprar, por exemplo, a 15 euros. Vamos dizer, os networkers, os consultores vão comprar, por exemplo, a 15 euros e depois vão vender ao preço público. Ora, a empresa, a receita que ela tem não é sobre a venda do consultor, mas sim sobre a compra que o consultor vai fazer. Então Uhum. imaginamos, por exemplo, 15 euros. Ora, nós falamos network marketing, falamos até mesmo de multinível. E porquê? Porque tínhamos sobre vários níveis. Uhum. Então quer dizer o quê? Imaginamos 15 euros, mas que chega a um ponto já há vários níveis. Imaginamos, Paula, por exemplo, tu fizeste entrar a Sofia fez entrar a Ana fez entrar a Carla fez entrar a outra pessoa. A empresa vai pagar a comissão a estas pessoas todas. Agora, imaginamos sobre os 15 euros que a empresa recebeu, se tiver que pagar 20 euros de comissão, não é viável. Uhum. Até porque uma hora cessa, né? Uma hora também acaba. Se tu tens mais despesa que a receita, chega a um ponto que a empresa não pode continuar. Sim. Então, aonde é que nós vemos se a empresa que faz network marketing é viável? Por exemplo, no nosso caso, nós ganhamos sobre o diferencial. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um limite de percentagem que se ganha e depois este limite tu vais aumentar, vamos dizer, a tua percentagem consoante o volume de faturação que tu vais fazer. Vais chegar a um ponto, imaginamos, por exemplo, que tu estás a 26% do valor, mas por baixo de ti, sabendo que aquilo tem vários patamares, tu tens, por exemplo, imaginamos a Sofia, que está a 12% do valor. Então o que é que acontece? A Sofia vai ganhar 12% do valor que ela fez e tu vais ganhar até chegar aos 26, quer dizer, 26 menos 12. Tu ganhas a diferença. Então quer dizer o quê? Nunca se vai passar daquele limite, vamos dizer, de percentagem que a empresa vai pagar em relação à receita. Ou seja, mais seguro e sustentável o Completamente, negócio. porque a empresa faz sempre benefício. E uma empresa que faz benefício, é uma empresa que é sustentável, é uma empresa que cresce. Sim. E é isto que vai fazer a diferença. Depois, pronto, o que nós temos que ver, pronto, sem dúvida alguma, que fica um bocadinho confuso para aquelas pessoas que nunca ouviram falar disto, não sabem o que é isto, mas hoje nós temos
tudo para saber. Nós vamos ao Google, vamos perguntar quais são as melhores empresas que mais faturam no mundo inteiro. Nós vamos encontrar de network marketing. Nós podemos mesmo até procurar quem são os networkers que ganham mais no mundo inteiro. Nós podemos encontrar. A maioria está nos Estados Unidos? Ora, até Muitos, agora, né? muitos sim, muitos nos Estados Unidos, mas agora começamos também a ter aqui na Europa. E Aham. aliás, que eu tenho mesmo muito orgulho de saber que o nosso líder, que é o Sandro Cassato, ele era, até este mês, o quarto networker mais bem pago do mundo. Uau. Mas este mês ele passou a um salário de 1 milhão por mês. Então passou a segundo networker mais bem pago do mundo. E na Europa. Ou Na seja, a Europa. Europa está ganhando espaço também nesse Completamente, mercado. completamente. Aham. Mas quem fazia muito isto, sem dúvida alguma, que eram empresas americanas. Aham. Acho que Eram... começou lá, talvez, e Sim, tudo, né? sim, Porque sim. lá é muito marketing, é Exatamente, muitas vendas e as exatamente, coisas acontecem num volume exatamente. muito grande, Que né? é um modelo de negócio que é extraordinário. É extraordinário porque não há grande investimento a fazer e não tens limite de ganhos. Que é quanto mais fazes, mais ganhas. Sem dúvida. E isso é. E para aquelas pessoas, Pedro, que já participaram de alguma empresa de multinível, de marketing de rede, e falam: ah, isso não é para mim, ou eu investi e não tive retorno. O que que você poderia falar para essas pessoas? Porque, de certa forma, pelo menos no meu meio, a maior parte já teve acesso a alguma coisa. No Brasil, eu estou dizendo. Uhum, Aqui, claro, aqui em Portugal, claro. não. Mas no Brasil também é muito forte esse mercado. Então as pessoas, ou elas amam ou elas odeiam. É mais ou menos essa a impressão Sim. que eu tenho. Uhum. Para aquelas pessoas que já participaram e não tiveram sucesso, o que você poderia Ora, dizer? primeiro é uma coisa que nós temos que entender, que é assim, o problema não está no network marketing. Está talvez na pessoa que não conseguiu ou talvez da forma como ela foi acompanhada, da equipa ou onde ela entrou. Pode haver diversos fatores. A primeira coisa que nós temos que entender é assim, porque é que eu digo que não, o problema não está no network marketing. Imagina quantas pessoas abriram um restaurante e depois deram falência. É, Aonde é que está o problema? Está na pessoa que abriu o restaurante ou na restauração? Porque a pois, restauração continua, tem pessoas que dão falência e há outras que vão criar uma franquia, por exemplo. Uma pois. cadeia de restaurantes. Olha o McDonald's, por exemplo. Claro, e tantas E outras. tantas outras. É. Pronto. Esta é a primeira parte a compreender. Depois, tem outra parte também que é preciso compreender, que é assim. Ora, uma das coisas que nós propomos, porque nós sabemos perfeitamente que há várias pessoas que entram e não têm sucesso. Ora, nós estamos a falar de multinível, certo? Então quer dizer o quê? Como eu te expliquei há bocado, tu recrutas a Sofia recruta a Carla e a Carla recruta outra pessoa. Na profundura, será que a qualidade de ensino, será que a forma de trabalhar é igual à tua? Percebes? Como é que se está a duplicar isso? Quais são as ações? Porque eu vou-te dizer, por exemplo, um dos erros que eu cometi logo desde o início. Eu queria fazer tudo para toda a gente, mas um dia só tem 24 horas. E não dá para fazer tudo para toda a gente. Então, nós temos que duplicar o conhecimento. Como é que é duplicado este conhecimento? Será que as pessoas que estão na profundura, elas estão a trabalhar como deve ser? Elas estão a dar o bom acompanhamento? Será que elas estão a criar pessoas, vamos dizer, pessoas que não fazem nada? Pessoas assistidas, vamos dizer, se calhar é a melhor palavra. Ou estão a criar pessoas autónomas? O que é que acontece? Há pessoas que têm, vamos dizer, uma mentalidade de empreendedorismo e conseguem levar para a frente apesar de, e depois há outras pessoas que precisam de mais apoio. Mas qual é o apoio que há? Precisam Mas, ser desenvolvidas a isso, né? Muitas pessoas precisam ser desenvolvidas essa mentalidade do completamente. empreendedorismo, né? Completamente. É. Uma das coisas que nós aqui na Shogun e na Sense Drive nós estamos a fazer é precisamente que é duplicação em qualidade. Porque repara, tu podes ter boas habilidades, mas se tu estiveres preso emocionalmente, independentemente do negócio, não consegues ir para a frente. Então, uma das coisas que nós trabalhamos é esta parte também, que é a parte emocional. E Percebes? comportamental, Exatamente. que tem tudo a ver, Qual é a tua claro. postura? Claro, Qual é a tua claro. postura? Porque repara, tem várias pessoas que dizem: mas eu não quero impingir nada. Mas tu não vais impingir. Tu vais trazer um problema para uma solução. Ou vais trazer um medicamento para uma dor, entre aspas. E é isto que nós ensinamos. E nós criamos um plano, em que neste plano, por exemplo, nós começamos já por uma primeira formação para ver quais são os teus objetivos. O que tu queres ganhar. Porque repara, na maioria das pessoas que vêm trabalhar network marketing já têm um trabalho ao lado, trabalham para um patrão, trabalham para uma empresa. E querem Então, sair. e O querem sonho sair. é esse, né? Ter Exatamente. liberdade e etc. Exatamente. Agora repara, porquê querem sair?
Porque não querem ter um patrão, não querem ter um chefe, querem ter liberdade. Então o que é que nós fazemos? Repara, se estas pessoas que vêm trabalhar connosco, se eu tiver a atitude de um patrão, é só trocar de patrão para patrão. Mas não é isso que eles querem. Então o que é que nós fazemos? Nós damos uma primeira formação inicial, onde nesta formação inicial nós vamos ver o que é que tu queres na realidade. Quanto é que tu queres ganhar? Quantas horas por semana estás disposto a investir? E daqui a quanto tempo é que tu queres aquele valor que tu determinaste? E uma pergunta crucial que é, como é que tu queres que eu lide contigo se tu te afastar dos objetivos determinados aqui? Uhum. Então, nós estamos a dar o livre-árbitro à pessoa para ela decidir. E depois repara que o que é um líder? Um líder é um GPS dentro do teu carro. Tu vais colocar o endereço para onde tu queres ir, que é quanto é que tu queres ganhar. O GPS vai-te dizer o caminho, que é o trabalho do líder, vai mostrar o caminho. Mas quem conduz o carro és tu. E és tu que vais decidir a velocidade que tu queres ir. A 50 km/h, a 100, a 120, és tu que decides. Percebes? E isto é uma das coisas que está a fazer que nós estamos a crescer muito, porque nós não vemos as pessoas como números. Perfeito. Nós vemos as pessoas como pessoas. E cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua visão, A sua cada, velocidade. a sua velocidade. É. E esse é o grande diferencial. Completamente. Porque você em um ano cresceu a sua equipe assim de uma forma enorme, absurda, incrível, né? Sim. E é nessa força que você mantém, É. tratando cada um diferente. E dá Exatamente. para fazer isso? Tem tempo para fazer isso? Dá para fazer isso a partir do momento que nós duplicamos ações. Repara, por exemplo, imagina, claro que eu não vou conseguir fazer isso com toda a gente. Mas imaginamos, por exemplo, tu começas a trabalhar comigo, então tu és minha linha direta. Eu vou-te passar estes valores para que tu faças exatamente a mesma coisa que os outros, percebes? E é aqui que vai fazer a diferença. Perfeita. Duplicar valores, duplicar qualidade, duplicar as boas ações. É. Que na verdade tudo volta a treinamento, né? Completamente. E a formação, o treinamento é esse. E eu sei que você investe muito na sua Sim. equipe com relação a isso. Eu tive até a oportunidade de participar num webinar, né, que a gente fez Sim, juntos. sim. E a equipe é muito comprometida. Quem está lá, quer estar lá, ele Sim. está com objetivos muito claros e definidos, né? Sim. E eu sou uma entusiasta do marketing de rede justamente por conta disso. Porque eu acho que é uma grande escola, né, para você aprender a ter persistência, a vendas, a tratar as objeções, a Sim. poder se comunicar mais, melhor, porque tudo é treino, Completamente. né? Então, Completamente. você tem pessoas de diversos níveis, você tem o bom comunicador, mas que ele precisa ajustar ali a questão do foco dele. Você tem a pessoa muito focada que precisa ajustar a comunicação. Completamente. E por aí vai, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E é isto. Como as objeções também é uma parte também muito, muito boa. A maioria das pessoas tem medo das objeções porque não querem ser rejeitadas. Mas, Essa questão das objeções, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Como é que vocês fazem? Porque como tem muitas objeções, eu não posso agora, ou meu marido não quer, ou eu não tenho tempo. Como que vocês lidam com isso? Vocês têm um treinamento muito forte disso? Tem banco de objeção? Como é que funciona? ora, eu adoro as objeções. Aliás, eu estou a escrever um livro sobre as objeções. Eu queria lançá-lo este ano ainda, mas já está um bocadinho comprometido. Vai ser no próximo ano que eu vou lançar este livro, que é Objeções e Emoções. Eu adoro este tema. Eu sou um apaixonado por este tema. Porquê? O que é uma objeção na realidade? Não é uma rejeição. Uma objeção é uma crença, uma dor ou um medo. Mas por outro lado, a objeção, o que é que nós temos? Um desejo, um sonho. Porque repara, não tenho tempo, mas gostava de ter tempo. Não tenho dinheiro, mas gostava de ter dinheiro. Sim. Isto não é para mim, mas eu até gostava que fosse, até gostava de ser mais sociável. Então repara, uma objeção está no meio entre ver-nos um copo, vamos dizer, meio cheio ou meio vazio. Na realidade é isto. Sim. E agora, a objeção é necessidade, que é aquilo que eu digo. A objeção que tu me podes dar é a razão pela qual tu deves trabalhar comigo. Porque se não tens dinheiro, porquê é que achas que eu estou a fazer esta proposta? Não tens tempo? Não achas que está na hora de começar a ganhar um bocadinho de tempo? Percebes a ideia? Então, a objeção na realidade é uma afirmação. O que é que a maioria das pessoas fazem quando recebem uma objeção? Vão contradizer ou vão debater, mas sem compreender o raciocínio que está por trás desta objeção. Isso. Essa é Percebes? a grande questão.
Você precisa perceber o que está por trás para você poder tratá-la, Exatamente, né? E exatamente. objeção é uma oportunidade de deixar tudo mais claro, né? Exatamente. E vamos dizer, a chave está aí, de certa forma. A chave está Vamos aqui. ver aqui, gente. Peraí. É esse? É esse aqui, eu não sei o que que eu tinha posto. Não há problema. E deixa eu finalizar. Eu não sei porque voltou também. É verdade, eu lembro que você tinha me falado das objeções na época que a gente fez o webinar. Tem Eu até uma adoro este parte tema. aqui, que é muito interessante, né? Essa questão das objeções. E uma coisa também que é interessante aqui, as histórias, a gente fecha com as histórias. Quanto tempo tá dando já? Só pra gente ter uma ideia. Também muito longo no YouTube não adianta, né? Tem que ser uma média de uns 30. 5 minutos. Já tem 25, tá? Isso. Uns Só 30 pra minutos. Fala quando tiver ok. Pode. Estávamos a falar sobre as objeções. Então, repara, como eu estava a dizer, uma objeção é uma afirmação. Mas, então, vamos começar já pelo início, que é objeção é o copo meio cheio ou meio vazio. Então, por um lado da objeção, nós temos uma crença, temos uma dor ou temos um desejo. Por outro lado, quer dizer, desculpa, temos uma dor, temos uma crença ou temos um medo. E por outro lado, nós temos um desejo ou temos um sonho. Por isso é que eu digo, por exemplo, a objeção que tu me podes dar é a razão pela qual tu deves trabalhar comigo. Porque se não tens tempo, mas gostavas de ter tempo, não tens dinheiro, mas gostavas de ter dinheiro, Perfeito. não és sociável, mas até gostavas de o ser, porque até ias viver melhor. Então, é um impingir, a pessoa está agarrada, vamos dizer, numa corda emocional. E o que é que nós temos que fazer? É assim, eu não posso carregar a tua dor. Eu tenho que entender a tua dor para poder tratá-la. Se eu carregar a tua dor, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar na mesma situação que tu e eu não vou poder tratar porque deixei-me ficar na mesma corda emocional que tu estás. Então eu tenho que entender a tua dor, tenho que entender a tua cruz, entre aspas, para te poder ajudar. Então nós temos que começar por nos blindar emocionalmente. Perfeito. A seguir, o que é que eu vou fazer? Vai ser a objeção que tu me podes dar é a razão pela qual tu deves trabalhar comigo. E a objeção, na realidade, é uma afirmação. Tu estás-me a dar uma afirmação. Mas eu não sei o que é que vai na tua cabeça. Então eu tenho que entender porque é que tu me estás a dizer isso. Porque às vezes não é verdade também a objeção que eu trago. É uma crença. É. É uma crença. E aí entra uma outra coisa importantíssima dentro de tudo que nós estamos a dizer, que é a capacidade de conexão que a gente tem que ter com as pessoas. A gente Sim. pode e deve desenvolver. Eu acho que o marketing de rede também dá essa Ajuda oportunidade, ajuda muito, de você se conectar com as pessoas genuinamente, porque a partir desse momento você consegue fazer com que ela fale de fato qual que é a objeção. Completamente. Né? E aí conseguir ajudar ela a sair daquele estágio para ir para um outro estágio. Sim, exatamente. Perfeito. Daí nós podemos ir buscar habilidades, perceber um bocadinho o que é a retórica, Sim. o rapport. Tudo coisas importantes em todas as esferas da vida, digamos assim, né? Sim, sim. E por falar nisso, também existe aquela questão, eu já passei dessa fase, agora eu estou reformado, ou eu sou muito novo para isso, eu sou muito velho para isso, que também são crenças, né? O que você diria com relação ao marketing de rede? Tem idade? Não. Tem... Não há Qual que é a idades. melhor? Não há melhores. A melhor é a que você tá. Exatamente. Porque repara, na minha equipa eu tenho pessoas de 18 anos. Na minha equipa eu tenho uma pessoa com quase 64 anos e é a linha mais forte que eu tenho. Ah, é? Percebes? Então não há idades. Porque isto vai muito mais além do dinheiro. Muito mais além do dinheiro. Sem dúvida alguma que o network marketing vai nos trazer três coisas que para mim na nossa vida são muito importantes, que é independência de tempo, independência geográfica e independência financeira. Estas três coisas vão te trazer qualidade de vida. Quer dizer que chegas a um ponto, tu começas a viver e paras de sobreviver. Começas a viver. Mas não é só no dinheiro. As pessoas que tu vais conhecer, as habilidades que tu vais ganhar. Depois, a cultura também, que de certa forma tu vais conhecer culturas diferentes, povos diferentes, com visões diferentes, e tudo isto enriquece-nos. Claro. Tudo isto é mais rico que propriamente Sim, não o tem dinheiro. preço isso. Não há preço. É. Porque é qualidade do tempo da vida. Como é que tu vives o teu tempo? Porque repara, com o tempo tu podes comprar dinheiro, mas com o dinheiro tu não compras o tempo.
isso é verdade. Como é que tu estás a ver o teu tempo? Tempo é a coisa mais importante que tem, né? E eu acho que é muito. Uma hora você tem que parar para olhar para isso. Exatamente. Uma hora na sua vida você tem que falar: peraí, o que eu Exatamente. estou a fazer? Eu vou continuar a vender minhas horas e vai ser Sim. assim até a minha reforma, né? Porque repara só estas duas perguntas que faz mesmo pensar. Quando tu chegas ao fim de semana, que tu vais passar aqueles momentos em família, o que é que tu sentes? Sentes-te angustiado? É porque alguma coisa está mal na tua vida pessoal. Se tu chegas ao domingo à noite e tu sabes que na segunda-feira tens que ir trabalhar, sentes-te angustiado? Porque não consegues o que fazes. Reflexões simples para você. Como que você se sente? É só isso, né? Exatamente. É. Exatamente. Perfeito. E eu fiz uma promessa a mim mesmo que é, com 39 anos agora, eu fiz uma promessa que é, eu quero viver até o resto da minha vida. Não quero mais sobreviver, não quero mais tem que ser. Não tem que ser. Repara, por exemplo, é quase como alguém te pergunta, ou tu perguntas a alguém, então, tudo bem contigo? Opa, vamos indo. Como vamos indo? Ou estás bem ou não estás bem, amigo? Não é? Ou então, é vidinha. É. Percebes? E assim, e passa, o tempo vai passar de qualquer jeito, Claro que o ano vai passa. passar, a semana vai passar, e o que que você tá a fazer com isso, né? Porque a sua vida vai Exatamente. passar, e ela é mais curta do que a gente imagina, né? Completamente. Completamente. Para as pessoas que estão a nos ouvir e ainda têm receio de fazer esse trabalho, o que que você diria a elas, Pedro? Pá, repara, não há nada a perder. Eu começo já desde o início que, por exemplo, imaginamos alguém que está a trabalhar, por exemplo, que não conseguiu construir nada na vida delas. Se não tens nada, o que é que tens a perder? Começa por aí. Depois, o network marketing não é como construir, por exemplo, abrir um restaurante ou abrir outra empresa qualquer. Porque repara, quando nós vemos no tradicional, tu vais ter, por exemplo, um aluguer dos muros, por exemplo, se alugares um espaço. Tu vais ter investimento, talvez de stock, por exemplo, ou então de materiais ou de ferramentas, Pessoas, né, de através pessoas. da contratação e aquela coisa toda. Exatamente. E vais ter muitos encargos que não podes falhar no fim do mês. No network marketing não tens nada disso. E repara, na maioria das vezes, sim, tens um pequeno investimento, tens de comprar a tua ferramentazinha, mas estamos a falar do quê? Estamos a falar de 100, 200 100, 200, euros. 300, que seja. Aham. Quantas vezes nós gastamos estes 100, 200, 300 em coisas que Com nada, supérfluas. completamente, completamente. E depois repara, alguns dizem, por exemplo, Pedro, eu vou arriscar, mas não, arriscar o quê? O que é que vais arriscar? Não tem nada a arriscar. Funciona, funciona, não funciona, não funciona. Agora, o que eu digo às pessoas é, experimentem, vejam o que é isto, porque não tem nada a perder. E nunca se sabe, até pode ser a mudança da vida. Não há nada a perder. Não Sem é um dúvida. risco, não é como se tu tivesse, olha, se eu falhar, estou condenado. Não, não. Você deve ter acesso a muitas histórias aí, Completamente. principalmente nesse último ano, né? Completamente. E tenho uma até que quero mesmo falar dela, Ah, que é conta. extraordinária. Aham. Ora, eu tenho uma pessoa na minha equipa, que ela é cabo-verdiana. E ela tem uma doença, problemas musculares e por aí fora. E ela foi a Cabo Verde este verão e teve um acidente, infelizmente. E ela, pronto, está no hospital e ficou em reabilitação durante 6 meses. E ainda está. E o que é que acontece? Ela no hospital, mesmo assim, consegue construir rede, consegue vender e consegue continuar a viver. E uma das coisas que ela ficou surpresa, porque ela, por exemplo, nós somos uma empresa de produtos, então o que é que ela faz? Ela vive em França. Ela compra produtos e envia para Cabo Verde. E depois acho que tem alguém da família e tudo que se ocupa disso. E o que é que acontece? Pronto, os produtos eram vendidos lá e quando ela teve o acidente tinha que vir um barco buscar à ilha, porque Cabo Verde são ilhas, tinha que vir um barco e tudo, e ela tinha que pagar o barco e tudo, e ela pensava que não tinha dinheiro suficiente para isso. E a pessoa que se ocupava das vendas lá dos nossos produtos, ela disse, tens dinheiro aqui que chega e sobra de todas as vendas que foram feitas. Então, graças ao trabalho que ela tem feito na Shogun, conseguiu retornar outra vez à França. E agora ela está a atingir um patamar bem elevado, que são um dos patamares de prestígios, no hospital, Paula. Uau. Ou No seja, hospital. o necessário é um telemóvel. Exatamente. Telemóvel Exatamente. e energia, Exatamente. Vontade. vontade. E isso para mim é uma história que me cativa imenso, percebes? E eu sinto-me orgulhoso disso. Sinto-me orgulhoso disso, Claro, porque um dia claro. esta pessoa fez confiança.
E hoje ela agradece. Percebes? Que é, para mim, o mais valioso até no network marketing é assim, por exemplo, eu estive na Alemanha, não vai há muito tempo, nós fizemos um evento lá na Alemanha e tive outra consultora minha que foi lá buscar um patamar, o reconhecimento de um patamar. Eu fui lá buscar o meu, claro que eu fiquei contente, o meu patamar pessoal, percebes? A minha conquista pessoal. Mas o que me deu mais gosto ainda foi de ver alguém da minha equipa a subir lá e Claro. buscar o patamar, percebes? E depois no fim de chegar à minha beira dizer obrigado. É, Não há dinheiro que pague isso. é. Não há dinheiro que pague isso, que é aquela pessoa que te fez confiança e, opá, e fizeste tudo o que tu podias por ela, mas ao mesmo tempo bem dela, percebes? Porque na realidade o trabalho que foi feito não fui eu que o fiz, eu só dei apoio, mas quem fez esse trabalho foi ela. Sim. Foi ela, porque depois também tem o inverso, claro, porque por mais que tu deias, há pessoas que não conseguem entender e não vão para a frente. Isso também é uma curiosidade que as pessoas têm, e talvez uma objeção que vocês ouçam, que é só quem começa no marketing multinível consegue ter sucesso, só os primeiros. Uhum. Porque, ou seja, você como líder, com certeza você vai ter sucesso, porque muita gente vai entrar, mas os de baixo não vão entrar. O Uhum. que você diria com relação a Muito isso? simples. Olha, quando eu comecei, Paula, o que eu ouvia das pessoas, por exemplo, quando eu comecei, o que elas me diziam era: Ó Pedro, tu és tolo, o que é que estás a fazer? Tu és peixeleiro, pronto, na minha terra, canalizador, tens uma empresa e tu achas que vais ganhar dinheiro com isso? Só os que estão lá em cima ganham dinheiro. Perfeito. A minha resposta foi: ok, se é os que estão lá em cima ganham dinheiro, então eu vou lá para cima. Porque repara, sem dúvida alguma, quando nós olhamos a pirâmide, os que estão em cima são os que ganham mais. Mas não há regra nenhuma que te diz: tu não podes ir lá para cima. O podes ir. Porque na árvore, o que conta é a faturação. O que é que tu traz à empresa? Tu vais ser recompensada por isso. Porque repara, imagina que tu começas a trabalhar comigo, mas começas a faturar muito mais que eu. Tu vais ganhar mais que eu. Que é lógico, porque tu estás a faturar mais que eu. Percebes a ideia? Então, daí da vantagem de ser marca de rede. Ok, o desenho é pirâmide, mas eu em baixo eu posso ganhar mais do que está em cima. Sim, A partir do momento que eu ganho mais. Quer dizer, sim. que eu faturo mais, que eu produza mais. Então, aquilo que eu costumo dizer é assim: a melhor oportunidade foi há 10 anos atrás. A segunda melhor oportunidade é agora. Bacana. E na Shogun tem o caminho para você chegar em cima. Para quem Completamente. olha e fala, eu quero estar lá em cima, existe esse caminho. Existe esse O caminho. caminho tem a ver, obviamente, com faturação, mas tem a ver com a comunicação, Sim. o relacionamento e tudo isso que nós estamos a dizer. As habilidades. As Nós temos que, habilidades. temos que ir buscar certas habilidades, nós temos formação para tudo, nós vamos ensinar estas pessoas tudo aquilo que elas precisam para poder subir os degraus, para poder subir estes patamares. Vamos ensinar tudo. Nós vamos mostrar a esta pessoa, começamos já como eu expliquei, que é primeira formação, ver quem tu és, o que é que tu queres construir, quantas horas por semana tu queres investir e como é que tu queres que eu lide contigo, qual é a tua ambição. Começamos já por aí. Depois, o que é que nós vamos fazer? Nós temos formações em módulos, onde nós vamos dar estes módulos todos para, no passo a passo, poder chegar ao objetivo que tu queres. E nós vamos tratar bem um fluxo de informação. Porque repara, é o que nós dizemos, por exemplo, quando um networker começa, por exemplo, quando uma pessoa começa, ainda não é networker. Esta pessoa ainda não sabe como trabalhar. Então, se eu der todas as informações de uma vez, isto é quase como um bebê recém-nascido, eu vou-lhe dar carne. Tu não podes dar carne ao bebê, tens Sim. que lhe dar leite. Da E é assim. intoxicação, né? Se você dá muita informação, buga. Exatamente. Então nós vamos por passos. Mas estes passos e este fluxo de informação que nós líderes vamos passar vai depender de ti. Qual é a velocidade que tu queres ir? Foste tu que determinaste. Percebes? E ao fazer desta forma, claro que a pessoa pouco a pouco pode subir. Repara, a empresa já existe desde 2013. Eu entrei, comecei a trabalhar seriamente o ano passado. No entanto, já cheguei a patamares que pessoas que já estão aqui há muito mais anos que eu ainda não o têm. Impressionante a velocidade do que você conquistou em um ano, né? Que é o quanto tu queres. É. E aí, pra gente fechar, conta um pouco mais sobre isso. Em pouquíssimo tempo, você criou uma rede, você criou várias pessoas aí, você lidera hoje uma equipa com quantas pessoas? Neste momento, quase 1000 pessoas. Pois, é muita gente. Qual que foi o caminho? O que que você poderia dizer para as pessoas que estão aí a nos assistir e o Sim. que a pessoa precisa fazer para chegar onde você chegou? Muito simples. Ora, há uma coisa que eu adoro dizer isto e para mim é a chave de tudo, que é,
O nosso cérebro está dividido em 3 tempos: passado, presente, futuro. E quando nós reparamos, estes tempos estão relacionados a doenças emocionais. Eu decidi não sofrer destas doenças, que é depressão, que é a doença do passado, procrastinação, que é a doença do futuro, e depois a angústia ou ansiedade, que é a doença, procrastinação presente, desculpa, e depois a angústia ou ansiedade, que é a doença do futuro. Então repara, o que é que acontece na maioria das pessoas? Elas estão depressivas de alguma coisa que se passou no passado e não conseguiram colocar uma esponja, estás a ver, e apagar aquilo. Não conseguiram. Eu também passei por várias dificuldades no passado, mas eu fiz disto uma força. Então eu decidi não ficar depressivo, mas de todas as coisas que me aconteceram, eu decidi fazer disto uma força. Porque repara, Paula, se o dia não foi teu amigo, então foi teu professor. Essa é uma maneira de ver. É a melhor Exatamente. maneira de ver. Exatamente. Então, não entro em depressão. A procrastinação, pronto, a doença do presente, eu não procrastino. Eu não deixo para amanhã o que poderia fazer hoje. Se eu tenho que fazer hoje, eu vou fazer hoje, independentemente da hora que eu vou acabar. Mas tem que ser hoje, é hoje. E depois, eu não vou entrar, estás a ver, em angústia ou ansiedade daquilo que eu tenho que fazer amanhã. Repara onde é que está a chave. A chave, ela está na procrastinação. Porquê? Se tu deixas para amanhã aquilo que tu poderias fazer hoje, o que é que vai acontecer? Tu vais ter aquele falso sentimento de alívio hoje. É, Mas tu sabes que amanhã tu tinhas coisas para fazer, mas tu aumentaste mais coisas que poderias ter feito hoje que deixaste para amanhã. Quer dizer que tu já estás, de certa forma, a estragar um bocadinho o teu futuro. Então tu vais começar tão bem depois, há um momento tu vais angustiar, vais dizer, tenho muita coisa para fazer amanhã, como é que eu vou fazer? já gera ansiedade. Já gera ansiedade. E quando tu chegas amanhã, aí tu entras em depressão. Porquê? Porquê que eu não fiz isto antes? Porque daí você pensa no passado. Sim. Então, a chave está na procrastinação. Faz agora. Não deixes para amanhã. Faz agora. Vai. O que é que te impede? Porque repara, nunca desistas de um sonho por causa de quanto tempo ele pode demorar para ser realizado. O tempo vai passar de qualquer maneira. Perfeito. E eu acho que é importante isso, né? Pensar sobre a procrastinação e também pensar, uma coisa também que as pessoas hoje em dia eu percebo muito, elas são muito tarefeiras. Elas não querem dar o check it e fazem de qualquer jeito. E também desenvolver esse músculo do foco, né? Então, assim, já que agora eu vou no ginásio, eu não vou procrastinar ir pro ginásio. Eu vou pro ginásio hoje. Enquanto eu estiver lá, que eu passe 10 minutos ou 20 minutos ou uma hora, eu tenho que estar lá, Sim. né? E aí, obviamente, que minha mente vai querer me enganar, porque ela busca prazer no passado ou no futuro, como você está a dizer. E ela vai querer falar, nossa, eu preciso mandar uma mensagem pro Pedro, eu preciso fazer isso. Não, mas calma, agora eu estou a fazer isso. Sim. E esse estado de presença também, a maior parte das pessoas também não tem, né, Pedro? Não tem porque não tem um objetivo. Não tem um objetivo, não tem vamos dizer, um porquê. Isso a maioria das pessoas também não tem. Repara este exercício, Paula. Imagina, por exemplo, eu vou-te dizer, Paula, logo à noite, à meia-noite, vamos fazer uma corrida de 20 km. Tu até, se calhar até me podes dizer ao Pedro, à meia-noite, 20 km, correr 20 km. Tu és tolo, pá, se quiser, olha, encontramos amanhã de manhã, vamos para um cafezinho ou então fazemos uma corridinha amanhã de manhã, mas logo à noite, à meia-noite, isso é um bocadinho tarde. Pá, não estou Não assim faz com muita sentido, vontade, não faz sentido. Agora imagina, Paula, logo à noite, à meia-noite, vamos fazer uma corrida de 20 km e eu dou 500 mil euros no fim. É verdade. Depende do motivo, depende do porquê, né? O que é que eu vou fazer? Percebes? Aqui o estado de espírito muda logo completamente. O foco muda, a vontade motivação. muda, a motivação muda, É. porque tu sabes porque que o fazes. Então, o segredo está aí. Qual é o teu porquê? O que é que tu queres construir? Pode ser coisas fúteis, mas que seja. Ou pode ser coisas mais intensas. Pode ser, por exemplo, ter uma casa com piscina, ter uma família e numa casa com jardim e fazer ali umas churrascadas churrasco, e por aí né? fora. Pode ser isso. Sim. Pode ser um bom carro, ou pode ser uma viagem, ou pode ser até mesmo, por exemplo, ajudar os pais que estiver sempre, por exemplo, na miséria, que der tudo pelos filhos e agora tu queres recompensá-los. Pode ser qualquer coisa, mas agarra-te a isso, porque é isso que vai dar o teu porquê para poderes ir para a frente. E quando o teu porquê é profundo, não perdes o foco. Perfeito.
É isso. E o encontrar e o porquê ele é individual, ele é pessoal, cada um tem o Completamente. seu. Cada um Não tem o seu. adianta eu querer colocar o meu porquê em você. Não, Porque o meu é meu, o seu é seu, exatamente. e na verdade a grande chave da liderança é essa, né? É, É você descobrir o porquê da pessoa e a partir daí motivar ela e fazer ela traçar o caminho dela olhando aquele porquê, né? completamente. Perfeito. Completamente. Muito E bom. isto vai fazer toda a diferença. E mais uma vez, o que é isto? Relacionamento. Muito bom. Sensacional. Obrigada, viu, Pedro? Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Para mim foi ótimo. Eu acredito que para as pessoas que estão aqui a nos ouvir também. Quem quiser saber mais, onde que pode acessar, o que que você teria um site, uma rede social, enfim, seus contatos. Tenho no Facebook Pedro Rodrigues e no Instagram @pedrorodrigues.ns. NS. NS. Perfeito. Obrigada. E as pessoas podem me seguir lá. E tenho lá vários vídeos, desenvolvimento pessoal, motivação também. Eu sigo, Eu muito adoro giro. isso. É isso mesmo. Vida longa, muito Muito obrigado, trabalho. Paulo. Parabéns aí por tudo que tem feito e conquistado. Obrigado, Paulo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.